Introdução a uma dor que quase ninguém vê, uma dor que não grita, mas pesa. Ela não se mostra em lágrimas nem em discussões. Ela aparece no cansaço sem nome, no silêncio entre uma ajuda e outra, naquele aperto no peito depois de mais um sim que você queria dizer não. É a dor de quem vive tentando ser bom o tempo todo, de quem oferece colo, tempo, escuta, sem jamais ser escutado, de quem carrega o mundo nas costas e ainda sorri, porque aprendeu que ser amado exige esforço. Mas ninguém te contou que esse esforço, quando é constante, te esvazia por dentro. Há um tipo de solidão que nasce justamente do excesso de presença. Quanto mais você está disponível, mais ausente de si você se torna. Quanto mais você dá, mais invisível você se sente. E então surge o paradoxo. Ser bom começa a doer, não porque a bondade em si machuca, mas porque a bondade sem consciência vira abandono, vira moeda de troca invisível. Vira tentativa desesperada de ser aceito no mundo onde você mesmo se rejeita em silêncio. Quando eu passei pela fase mais silenciosa da minha vida, eu entendi algo que antes me parecia cruel. Eu entendi que ninguém vai te impedir de se doar até acabar. Ninguém vai te interromper quando você estiver se esvaziando por dentro. Pelo contrário, o mundo aplaude os que se sacrificam, mas esquece os que desabam. E foi nesse silêncio que me quebrei, não por falta de amor, mas por excesso de entrega. Porque amar sem se incluir é uma forma silenciosa de se perder. O estoicismo me deu um espelho, me mostrou que o problema não era o mundo que exigia demais, mas eu que não sabia dizer basta. Epicteto escreveu: não é o que acontece que nos fere, mas como reagimos a isso. E naquele momento, a reação que eu mais precisava aprender era o não. Dizer não a quem se acostumou com o meu sim. Dizer não ao medo de decepcionar. Dizer não à ideia de que recusar é egoísmo. Porque, às vezes, o maior gesto de amor é o limite que protege, o limite que cura, o limite que devolve você para você mesmo. Existe uma metáfora antiga, usada por sábios estoicos, que me marcou profundamente. O poço que tenta matar a sede dos outros sem se encher primeiro, seca. E quando seca, ninguém volta para enchê-lo, porque quem só é visto como fonte, nunca é enxergado como pessoa. Se você sente que está vivendo no modo automático, se você sente que está sempre se doando, mas cada vez mais vazio, se você anda irritado, cansado, exausto, mas continua dizendo sim porque tem medo de parecer ruim, esse vídeo é para você, porque existe uma força silenciosa dentro de você que precisa voltar a respirar. Uma força que não grita, que não agride, que não se impõe, mas que sabe o momento de parar, sabe o momento de recusar, sabe que dizer não, às vezes, é a forma mais profunda de dizer sim a si mesmo. Armadilha da expectativa invisível. Há uma expectativa que ninguém confessa, mas quase todo mundo carrega. Ela mora nos pequenos gestos, nas boas intenções, nos favores que você oferece com um sorriso, mas por dentro espera algo em troca, um olhar, um obrigado, um gesto de carinho, um sinal de que você também é visto. Não é vaidade, é carência silenciosa, uma carência que nasce do desejo humano mais profundo, ser reconhecido, ser importante para alguém, ser amado sem ter que se explicar. Mas há uma verdade difícil de aceitar. Quanto mais você espera, mais você se frustra. E o mais cruel é que essa frustração vem de onde você menos esperava, de pessoas que você ajudou, de familiares que você sempre socorreu, de amigos que você nunca deixou na mão. A expectativa sutil se transforma em mágoa silenciosa, e com o tempo, aquela boa ação que antes te fazia bem, começa a te adoecer por dentro. Epicteto, um dos grandes pilares do estoicismo, escreveu: não sofra por aquilo que não está sob seu controle.
A reação do outro, o reconhecimento, o afeto que você espera, não pertencem a você. Eles estão fora do seu alcance. Quanto mais você tenta controlar o retorno, mais você se perde da sua essência. Porque a verdadeira virtude não depende de aplausos. Ela se sustenta por si só. Antes de dizer sim da próxima vez, respire em silêncio, no fundo do seu corpo. E pergunte-se com sinceridade: estou fazendo isso por virtude ou por carência? Se for por carência, pare, observe, sinta, porque nenhum ato de amor vale a pena se nasce da tentativa de preencher um buraco que só você pode encarar. E nenhuma generosidade é pura se vem da esperança de ser amado por alguém que talvez nunca aprenda a te amar de volta. A força está em reconhecer essa expectativa, sem se julgar por ela. Apenas reconhecer. Porque quando você se vê com honestidade, algo muda. O gesto deixa de ser um grito disfarçado e começa a ser um reflexo de quem você é, não do que você precisa. E isso é liberdade. O preço espiritual da autoanulação. Você já se sentiu esvaziando por dentro, mesmo estando cercado de gente? Já percebeu que quanto mais tenta agradar, mais distante de si mesmo você fica? Existe uma dor que não sangra, mas corrói. É o desaparecimento lento de quem se acostumou a ceder sempre, a se calar sempre, a entender todo mundo sempre, menos a si. No início parece nobre, ser compreensivo, ser prestativo, ser aquele que segura as pontas. Mas aos poucos, algo em você começa a desalinhar. A alma vai se apagando devagar e ninguém percebe, porque o mundo não nota quem se apaga devagar, só repara quando tudo explode. Há um conceito filosófico escondido sob o nome de apego emocional que poucos entendem com profundidade. Você abandona a si para não ser abandonado. Escolhe o outro, mesmo quando isso exige esquecer de si. Aceita o pouco, com medo de não ter nada. Mantém o vínculo mesmo que ele esteja te destruindo, só para não sentir o vazio da ruptura. Isso não é amor. É sobrevivência emocional. Os sinais estão por toda parte, mas são fáceis de ignorar. Irritabilidade constante. Um ressentimento que cresce em silêncio. Um cansaço que não passa com descanso. Uma sensação de injustiça, de estar sempre dando mais do que recebe. Mas você segue em frente, como se tudo estivesse bem. Afinal, a ideia de decepcionar alguém ainda dói mais do que decepcionar a si mesmo. Clarissa Pinkola Estés disse: toda mulher que curou sua alma foi antes uma que gritou em silêncio. E isso vale para todos nós. Há um grito dentro de cada alma boa que já se anulou demais. Um grito que não precisa ser escutado pelos outros, mas que precisa urgentemente ser escutado por você. Autoanulação não é humildade, não é altruísmo, é esquecimento de si. E quando você esquece de si, o corpo começa a lembrar, nas dores inexplicáveis, na tristeza que surge do nada, na dificuldade de dormir, no aperto no peito, porque o corpo sente quando a alma some. O estoicismo nos lembra que viver em harmonia exige presença interior. E não há presença onde há abandono. Você pode ser generoso, pode ser acolhedor, pode ser luz, mas só se for inteiro. Só se, antes de tudo, for verdade consigo mesmo. Porque nada que você ofereça ao mundo vale mais do que a sua paz. E a sua paz começa quando você volta para si, quando o silêncio te parte em dois. O silêncio é uma casa com 2 cômodos. Em um deles, há paz. No outro, há prisão. E o mais perigoso é que de fora ninguém percebe a diferença, porque o silêncio parece o mesmo, mas só quem está dentro sabe o que está sentindo. Há um tipo de silêncio que é sagrado. Ele cura, ele reorganiza, ele te coloca de volta no centro. Mas há outro tipo que adoece. É o silêncio da repressão. O silêncio de quem engole tudo para manter a aparência, de quem sorri para não preocupar, de quem guarda a dor por medo de ser fraco.
Esse silêncio não purifica, ele sufoca. E com o tempo, o corpo começa a gritar. Dizem que ela era forte, que estava sempre sorrindo, que ajudava todo mundo. Mas o que não sabiam é que cada sorriso escondia cansaço, cada ajuda escondia carência, e cada "tá tudo bem" era um pedido mudo de socorro. Até que um dia ela não conseguiu levantar da cama. O corpo parou. Não por fraqueza, mas porque não dava mais para fingir força. O estoicismo não ensina a calar emoções, ensina a observar, sem se deixar dominar. Marco Aurélio dizia: se você está sofrendo por algo externo, a dor não vem do fato em si, mas da sua interpretação. E quando você interpreta que sentir é fraqueza, começa a se mutilar emocionalmente, acreditando que está sendo resiliente. Mas há uma diferença entre silêncio e repressão. O silêncio verdadeiro é escolha. Ele nasce do centro. Ele vem de quem está em paz consigo. Já a repressão vem do medo. Medo de parecer frágil. Medo de decepcionar. Medo de não ser aceito se mostrar o que sente de verdade. E quando você reprime, o corpo fala, em forma de dores que ninguém entende. Ansiedade que ninguém vê. Insônia que te consome em noites longas demais, porque o corpo carrega o que a alma não consegue mais sustentar. Voltar a sentir não é se perder, é se reencontrar. É lembrar que você não precisa gritar para ser ouvido, mas também não precisa calar tudo para ser amado. Há um equilíbrio, há um ponto onde o silêncio é cura e não castigo. E esse ponto começa quando você se permite sentir, sem culpa, sem medo, sem se esconder de si mesmo. A raiva da alma boa. Há uma emoção que muitos consideram proibida, que tentam esconder, reprimir, apagar. Especialmente os que foram ensinados a sempre compreender, sempre acolher, sempre ceder. Essa emoção é a raiva. E diferente do que te disseram, ela não é o oposto da paz. A raiva, quando negada, não some. Ela se transforma em mágoa, em tensão, em doença, em tristeza crônica disfarçada de cansaço. Quem tem uma alma boa costuma carregar uma ferida invisível, a de nunca se permitir sentir raiva, porque lá no fundo acredita que se sentir raiva decepciona, se demonstrar incômodo afasta, se irritar perde o amor do outro. Então guarda, engole, justifica, finge que não se importa, mas por dentro algo arde, algo pressiona, algo pede socorro. Os estoicos não desprezavam a raiva, eles a reconheciam, observavam e redirecionavam, não alimentavam o fogo, mas também não fingiam que ele não existia, porque toda emoção tem uma causa, e toda causa, quando ignorada, se repete. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. E dentro dessa força, existe espaço para a raiva, não como explosão, mas como bússola. A raiva mostra onde algo te fere, mostra o limite que foi ultrapassado, mostra a necessidade que não foi respeitada. Quando você nega essa emoção, está negando também a sua consciência. Está dizendo a si mesmo que sentir é errado, que se incomodar é ingratidão, que se expressar é egoísmo. E esse tipo de repressão não gera paz, gera adoecimento. Há um caminho de reconexão, um caminho simples, mais profundo. Primeiro, nomeie a emoção sem julgamento. Apenas diga internamente: estou com raiva. Segundo, respire de forma quadrada. 4 segundos inspirando, 4 segurando, 4 expirando, 4 segurando. Essa respiração reestrutura o sistema nervoso. Terceiro, escreva. Mas não sobre o gatilho. Escreva sobre a causa. O que de verdade essa raiva está tentando te mostrar. A raiva da alma boa não precisa virar ataque, mas também não deve ser silenciada, porque em silêncio demais, ela vira pedra. E pedras guardadas demais dentro do peito pesam. Um dia, sufocam. Sinta, entenda, redirecione
e descubra que há força até naquilo que te ensinaram a temer. Relacionamentos desequilibrados, quando ser bom vira ser escravo. Existe um tipo de prisão que não tem grades. Ela se constrói com afetos desequilibrados, com entregas unilaterais, com silêncios engolidos para manter vínculos que já não alimentam. É a prisão de quem acredita que, se continuar sendo bom, cedo ou tarde será amado de volta, mas não percebe que está se transformando em servo, em alguém que dá tudo, sem ser sequer considerado. É um mito perigoso. Se eu me doar o suficiente, serei amado. Quantos vivem se esforçando para provar seu valor? Quantos se anulam, esperam, insistem, suportam, na esperança de que o outro enxergue, retribua, valorize? O problema é que, quanto mais você se sacrifica por alguém que não tem olhos para você, mais invisível você se torna. A bondade, nesse cenário, deixa de ser virtude e passa a ser submissão. No estoicismo, há um princípio silencioso, mas poderoso. O valor nasce do que você tolera, não do que você oferece. Marco Aurélio dizia: a dignidade depende de você, não dos outros. E se sua dignidade depende do amor alheio, ela sempre estará em risco, porque quem não reconhece sua luz não merece sua entrega. Muitos acreditam que se forem compreensivos o suficiente, presentes o suficiente, amorosos o suficiente, o outro finalmente se dará conta. Mas o que realmente acontece é o contrário. Quanto mais você se curva, mais você confirma ao outro que ele pode te ignorar. O excesso de doação, sem reciprocidade, ensina desprezo, não gratidão. Relacionamentos desequilibrados sugam, eles secam a alma e deixam uma sensação de confusão constante. Será que estou exagerando? Será que o problema sou eu? Essa dúvida constante é o sintoma mais claro de que você já se perdeu de si, porque quem está inteiro não se culpa por sentir, não se diminui por existir. Você não precisa gritar, nem se afastar com raiva, mas precisa, com serenidade, perceber: o amor verdadeiro não exige sua escravidão emocional. Ele não cobra sua presença constante como prova de lealdade. Ele não te coloca como o último da fila. O amor que vale a pena não exige que você se anule para ser aceito. E você, em silêncio, já sabe disso. Só precisa lembrar e agir a partir desse lembrar. A ilusão do forte demais, o personagem que te quebra por dentro. Há uma máscara que muitos vestem por sobrevivência, a máscara do forte demais. Aquele que nunca chora, nunca pede, nunca vacila. Aquele que está sempre bem, mesmo quando tudo dentro está ruindo. É uma imagem admirada, um papel aplaudido, mas também é uma prisão. Porque por trás dessa força toda existe alguém exausto de segurar o mundo. Fingir indiferença é uma das formas mais sofisticadas de desespero emocional. É como se você dissesse ao mundo: eu não preciso de nada. Mas por dentro, tudo em você está implorando por cuidado, pela chance de simplesmente existir, sem precisar provar valor o tempo todo. O personagem do forte demais é construído em cima de medos antigos, medo de rejeição, medo de abandono, medo de não ser suficiente. Carl Jung chamava isso de sombra, a parte de nós que escondemos porque acreditamos que, se for vista, nos tornará indesejáveis. E a sombra do forte demais é justamente a fragilidade que ele nunca soube acolher. Essa fragilidade, quando negada, não desaparece. Ela se transforma em rigidez, em frieza, em isolamento e, com o tempo, em solidão crônica. O estoicismo, muitas vezes mal interpretado, não prega frieza emocional. Ele prega lucidez, prega autocontrole e não autonegação. Ser forte para os estoicos não é fingir que não sente, é sentir e permanecer presente. É reconhecer a dor sem se afogar nela. É permitir-se ser humano, com todas as suas partes. Às vezes, tudo o que a alma precisa é de permissão. Permissão para desmoronar, sem se sentir fraca. Permissão para dizer: não aguento mais, sem sentir culpa. Permissão para não saber, para não conseguir,
para simplesmente ser. Escreva uma carta para si mesmo, uma carta sem censura, onde você pode cair sem medo, onde você não precisa fingir nada, porque na intimidade consigo mesmo você não precisa ser exemplo, só precisa ser verdadeiro. A verdadeira força não está em manter a postura, está em ter coragem de desmontar o personagem, de olhar no espelho e dizer: eu também preciso de colo, porque todos precisam, até os mais silenciosos, especialmente os mais silenciosos. Vampiros emocionais. Quem está ao seu lado não é quem te sustenta. Algumas relações nos esvaziam com tanta sutileza que, quando percebemos, já estamos no chão. São vínculos onde você está sempre disponível, sempre atento, sempre presente. Mas o outro só aparece quando precisa. Nunca quando você cai, nunca quando você silencia, nunca quando você sofre. Essas presenças intermitentes confundem, porque às vezes elas te dão exatamente o que você quer ouvir, mas só quando isso serve a elas. São os chamados vampiros emocionais, não no sentido místico, mas real. São pessoas que se alimentam da sua energia, da sua escuta, da sua presença, mas nunca oferecem apoio verdadeiro em troca. E o mais perigoso é que, mesmo percebendo isso, você continua, porque tem esperança, porque se acostumou, porque tem medo de estar só. A neurociência explica esse padrão. Relações assim ativam mecanismos cerebrais de busca de recompensa. Quando alguém nos trata bem de forma intermitente, ora te ignora, ora te valoriza, seu cérebro se torna refém da expectativa. É como uma roleta emocional. Você nunca sabe quando virá o carinho e, por isso, permanece preso, na esperança do próximo gesto afetuoso. Isso se chama desregulação dopaminérgica, um vício afetivo, uma prisão química, emocional e espiritual. O estoicismo ensina algo poderoso. A compaixão não é submissão. A verdadeira compaixão exige discernimento. Sêneca dizia: a alma nobre se reconhece pelo equilíbrio entre a doação e a lucidez. Você pode amar, pode ser generoso, pode acolher, mas precisa saber quando isso está sendo uma via de mão única, quando sua generosidade virou sustento para quem só aparece para sugar. Não se trata de cortar pessoas com raiva, mas de reconhecer com firmeza quem está ao seu lado por inteiro e quem só está quando convém. Relacionamento, seja qual for, é troca de presença, de escuta, de verdade. E quando isso não existe, o vínculo deixa de ser afeto e se transforma em dependência emocional disfarçada. Você não precisa esperar a próxima decepção para tomar consciência. Só precisa sentir. Sentir como seu corpo reage perto de certas pessoas. Se você sai mais leve ou mais pesado. Se se sente visto ou apenas usado. O corpo não mente e ele sempre te avisa quando algo não sustenta mais a sua alma. O corpo como sinal, quando a bondade vira sintoma. Há dores que não vêm de lesões. Vêm de histórias mal contadas dentro do corpo. Vem de silêncios acumulados, de vontades engolidas, de limites ignorados em nome da bondade. Dores nos ombros, na lombar, na cabeça, enxaquecas recorrentes, tensões inexplicáveis, fadiga emocional que parece física. Tudo isso pode ser mais do que estresse. Pode ser o seu corpo tentando falar o que sua boca não teve coragem de dizer. Quando você passa anos sendo o apoio de todos, mas nunca se apoia em ninguém, o corpo percebe, ele registra, ele sente, porque o corpo é o primeiro a saber quando a alma se ausenta. E quando você diz sim querendo dizer não, é ele quem absorve o impacto. Cada concessão forçada, cada palavra engolida, cada afeto dado sem retorno, se transforma em peso físico, não como metáfora, mas como reação real. Wilhelm Reich, criador da bioenergética, observou como emoções reprimidas criam couraças musculares, um peito que se encolhe, um pescoço que endurece, um diafragma que mal respira. Pessoas que não dizem não
carregam no corpo o colapso da própria vontade. E aos poucos, esse colapso vira identidade. A pessoa deixa de saber o que sente, deixa de saber o que quer, deixa de saber quem é. O estoicismo, longe de negar o corpo, convida à presença, presença total. Epicteto nos ensinou: cuide do que está ao seu alcance. E isso começa por você. Seu corpo é o território mais íntimo do seu controle. E quando ele fala, você precisa escutar. Com respeito, com silêncio, com coragem. Deite-se, em silêncio, respire fundo, permita-se sentir sem censura e pergunte-se com profundidade: quem estou tentando salvar agora para não encarar a mim? Às vezes, a bondade que oferecemos ao mundo é só uma tentativa de escapar do nosso próprio vazio. Mas esse vazio não precisa ser temido, ele precisa ser habitado. E quando você começa a habitar esse espaço interno, o corpo responde, ele relaxa, ele confia, ele alivia. Seu corpo não está contra você, ele está com você. E talvez, nesse exato momento, seja o único que ainda está tentando te lembrar de voltar. Voltar para dentro, voltar para o centro, voltar para o que você sente, para o que você precisa, para o que você é. Sem máscara, sem esforço, só você, inteiro, presente, vivo. A liberdade de dizer não, o som da sua consciência, voltando ao corpo. Dizer não pode parecer duro, pode parecer egoísta, pode parecer uma ruptura, mas na verdade é o início de um retorno ao que é seu, ao que te sustenta, ao que te honra, porque cada não dito com consciência é um sim para a sua paz, e paz não tem preço. Durante muito tempo, talvez você tenha confundido amor com aceitação a qualquer custo. Talvez tenha aprendido que dizer não afasta, machuca, cria conflito. Mas ninguém te ensinou que o verdadeiro amor começa no limite, que o limite não separa, protege, que o limite não é agressão, é clareza, é maturidade emocional, é o som da sua consciência voltando ao corpo. O estoicismo vê o autocontrole não como repressão, mas como liberdade. Liberdade de não ser escravo das expectativas dos outros, liberdade de agir com intenção e não por reflexo, liberdade de ser inteiro, sem medo de não ser aceito. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna invencível quando se volta para dentro. E voltar para dentro exige coragem, exige saber a hora de parar, a hora de recusar, a hora de se proteger, mesmo que isso decepcione quem não entende o seu valor. Há uma forma de dizer não que não precisa de força, nem de grito. É o não com compaixão. Ele vem do centro, do silêncio, do lugar onde você já não precisa se justificar. Apenas olha nos olhos, respira fundo e diz com firmeza: não posso, ou não quero, ou apenas não, sem raiva, sem culpa, sem medo. Esse não pode parecer pequeno, mas ele muda tudo. Ele devolve ao seu corpo a sensação de dignidade. Ele mostra à sua mente que você está no comando. Ele ensina ao mundo como você deseja ser tratado. Porque no fundo, os outros só te tratam como você se trata. E quando você aprende a se respeitar, até o silêncio ao seu redor muda de som. A liberdade não está em fazer tudo, está em saber o que não fazer mais. Está em reconhecer onde você se perdeu e com suavidade, com firmeza, com presença, voltar para si, voltar para o que é verdadeiro, voltar para o espaço onde sua alma respira em paz. Porque às vezes o maior gesto de amor é um limite dito em voz baixa, mas sustentado por dentro com a força de uma vida inteira. Silencie o mundo para voltar a se ouvir. A revolução interior começa no limite. Você passou a vida acreditando que precisava ser forte o tempo todo, que não podia falhar, que precisava dar conta de tudo, de todos, mesmo quando não havia mais nada dentro de você, mesmo quando seu corpo gritava por descanso, mesmo quando sua alma pedia para ser ouvida.
Mas há uma verdade que ninguém te contou. Essa força que você aprendeu a sustentar é o que está te destruindo. Essa necessidade de estar sempre disponível, sempre sorrindo, sempre presente, está te afastando de si. E há um momento em que isso precisa parar. Não com culpa, não com raiva, mas com amor. Amor por si, pela sua paz, pela sua saúde, pela sua verdade, porque enquanto você continuar vivendo para agradar, para evitar conflitos, para manter laços que já não te alimentam, você continuará desaparecendo aos poucos, em silêncio, sem que ninguém perceba. E o pior, acreditando que isso é ser bom. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece invicta quando se volta para dentro. Voltar para dentro é um ato de coragem, de lucidez, de reconexão. E esse retorno começa no limite, no instante em que você diz, aqui não mais. Quando você para de se justificar, para de se explicar e começa a se respeitar, não é desistindo dos outros que você se salva. É lembrando de não desistir de si, é deixando de ser fonte para todos, para finalmente ser casa para você. Casa onde você pode descansar, sentir, escolher, dizer não sem culpa, dizer sim com presença, ser inteiro, mesmo que isso desagrade, mesmo que isso mude tudo ao seu redor. A revolução interior começa no limite, e o limite começa no silêncio que não finge, que não engole, que não espera, mas que ouve o corpo, ouve o cansaço, ouve a alma. Porque quando você silencia o mundo lá fora, finalmente consegue se escutar por dentro. E esse som, o som de você voltando para si, é o mais libertador que existe.